Vamos lá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias, onde toda terça-feira tem uma grande história para a gente contar. Uma história para te inspirar, para te transformar, para fazer com que você fique ainda mais forte para enfrentar e vencer as dificuldades. E hoje não é diferente, né? E antes de apresentar, já vou pedir para você se inscrever no canal, porque você sabe que é importante contar com o seu apoio, com a sua parceria. Nosso convidado é um jornalista, um querido amigo de longa data, porque por um período atuamos na mesma área do jornalismo e hoje, né, é um dos monstros aí do jornalismo brasileiro, em especial televisivo. Reinaldo Gotino, âncora do programa Balanço Geral, que a gente recebe com grande alegria hoje. Gotino, que alegria reencontrá-lo, principalmente aqui hoje, para contar a história, hein? Se prepara, deixa o lenço de lado, nós vamos abrir o coração hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Elias? Prazer estar aqui com você. Olha, obrigado pelas palavras elogiosas, mas eu queria dizer que eu sempre fui um admirador do seu trabalho, fã da sua época como repórter, depois como professor, agora como escritor. Então, prazer estar aqui e vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Vamos sim, admiração recíproca, sem dúvida alguma, porque você também vai contar para a gente. Esse é um momento importante de aprender como reinventar uma carreira e você, né, fez isso e faz isso com brilhantismo, então vai também deixar esse legado aqui para o pessoal que está conosco. Bom, família Gotino, conta um pouquinho da família Gotino, o legado que você traz, papai, mamãe, enfim, esse convívio todo. Primeiro, para a gente já abrir o coração de cara. Ah, legal. Cara, eu sou casado com a Simone, né? Tá aqui do meu lado, minha esposa maravilhosa. Estamos juntos já 15 anos, 2 filhos, Rafael e Giovana. Rafael com 13, Giovana com 10 anos. Nasci na Zona Leste de São Paulo, 7/7 de 77, família de palmeirense. Esse ano é corintiano, hein? Esse ano é corintiano, né? Mas em 77 começou a fila do Palmeiras, né? O Palmeiras entrou na fila, só foi ser campeão em 93. Um garoto que de uma vida comum, uma vida normal, não tem uma história triste para contar de passar fome, de passar dificuldade, nada disso. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, e a gente tinha uma vida legal. E eu sempre fui um garoto apaixonado por rádio, sempre adorei muito rádio. O rádio para mim sempre foi uma paixão. E você vai lembrar, Elias, que você também é um cara do rádio. Eu gostava de dormir ouvindo um radinho, tanto é que eu pedi de presente para minha mãe uma vez, um aniversário, um radinho, ela me deu um Motorola. Eu colocava na cabeceira da cama e ouvia as jornadas esportivas das rádios. E eu gostava de ouvir na Rádio Globo um programa de humor chamado A Turma da Maré Mansa. E eu gostava de ouvir antes de dormir. E eu gostava tanto de ouvir rádio que a gente ligava para a rádio para os narradores falar o nosso nome, assim, para eles falarem: quem mandou um abraço para fulano, ciclano, fazia isso. E me apaixonei pelo rádio, até que um dia, eu tinha lá meus 15 anos, uma amiga da minha irmã chegou em casa dizendo que estava trabalhando numa rádio. Eu falei: nossa, eu sou apaixonado por rádio e tal. Aí ela falou: eu vou arrumar para você ir lá de fim de semana, atender telefone, para você conhecer. E eu comecei a ir atender telefone nessa rádio, na Praça Oswaldo Cruz, ali a Rádio Imprensa. Sábado e domingo eu ia lá. E nessa época, eu tinha 15 anos, tal, eu já trabalhava de office boy. Então, de segunda a sexta eu era office boy, trabalhava num banco nessa época. E fim de semana eu ia para a rádio atender telefone. Um dia o locutor faltou, eu entrei no ar e foi embora. Ele perdeu o emprego, com certeza, porque essa capacidade toda não ia dar uma chance para ele, né? Sem dúvida alguma. Tomou o microfone para você, né? Agora, tem uma tradição do jornalismo na família ou você estreou? Não, fui o primeiro. Eu vou atender telefone na rádio de fim de semana e aí faltou o locutor, o operador de áudio chamado Ivair. Ele me chama ali, fala: o que você está fazendo? Eu falei: estou atendendo o telefone e tal, os ouvintes, para dar prêmio e tal. Na época era CD, dar CD e tal, camiseta. Aí ele falou: precisa ler esse texto aqui, esse texto é obrigatório, tá no horário, não tem ninguém para fazer, entra e faz. Aí eu gravei numa fitinha cassete, cara. Fiz o testemunhal, para mim foi marcante aquilo e me apaixonei. Fui o primeiro da família aí para essa área de jornalismo, agora já tem mais gente chegando, né? Tem o primo já que foi fazer jornalismo.
e aí a gente vai inspirando as pessoas da família. É muito bacana isso. Porque efetivamente se torna uma referência, né, Gotino? Você é uma referência, né? Não só para os membros da sua família, ao contrário, né? Mas em especial para o jornalista que sonha, sem dúvida alguma, em chegar à rádio e à TV. Como você falou, também vivi em rádio. O rádio foi muito importante para mim, porque quando eu cheguei à televisão, né, a gente já chegou, né, sabendo dançar conforme a música, em especial nas transmissões ao vivo. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, né, do que o rádio agregou para depois você poder levar à televisão. Eu acho que a gente passou pelas duas maiores escolas, né? Você também tem isso, o rádio e o jornalismo esportivo. Eu acho que o rádio e o jornalismo esportivo são as duas principais escolas para quem vai fazer uma cobertura ao vivo, para quem vai ancorar um programa, ancorar uma transmissão. E eu tive essa oportunidade. Primeiro que eu começo a trabalhar no rádio, me formo na faculdade de jornalismo, e aí eu vou trabalhar na CBN, na Rádio CBN, onde eu já entro como âncora. Foi uma história bem interessante a forma que eu chego lá. E aí, como eu trabalhava de manhã cedinho, eu tinha meio que o dia livre, aí eu consegui um trabalho na Gazeta para ser repórter esportivo. Então eu fiquei com o rádio de manhã e com o jornalismo esportivo na TV à tarde. E aí trabalhei por 5, quase 6 anos nas duas emissoras, na TV Gazeta e na CBN, e a gente foi criando um formato, uma forma de trabalhar, e aí em 2005 a Record me chama para ir trabalhar com os jornalistas da Record. Bom, a tua marca como repórter sempre foi de credibilidade. Eu me lembro bem das tuas matérias firmes, né, trazendo essa linha da credibilidade. Agora, eu também vivi isso, Gotino. Chegou um momento que eu não aguentava mais fazer esporte. E foi justamente quando me caiu praticamente no colo a biografia do fundador da Casa Bahia, o senhor Samuel Klein, né? E aí eu comecei a entender um pouco por que eu tinha me formado em administração de empresas, trabalhado na Votorantim, ido para o jornalismo, para, enfim, aprender a entrevistar, tirar das pessoas o que elas tinham de melhor. Eu estava me preparando para esse momento. Obviamente que alguém chegou, né, que além da sua saturação no esporte, né, havia um grande potencial para o jornalismo geral. Quem foi esse gênio da televisão que conseguiu fisgar isso de dentro de você? Eu tenho alguns nomes que são importantes, né? No rádio, Heródoto Barbeiro foi um cara que Heródoto e Zalo Komuti, que era o diretor do Sistema Globo de Rádio, foram caras importantíssimos para mim. Na televisão, quem teve esse olhar que foi fundamental na minha carreira foi Douglas Tavolaro, né? Que hoje é o CEO da CNN, isso em 2005, né? E olhou e falou, olha, esse cara tem o rádio, esse cara tem o improviso, esse cara segura as grandes coberturas. E aí eu passei mesmo sem ter um programa, mesmo sem ser um apresentador da emissora, eu passei a fazer os plantões da emissora. E a Record tinha muito plantão de queda de avião, plantão de casos de repercussão. E aí eu comecei a ficar muitas horas no ar nessas grandes coberturas, até que chegou uma hora que você falando, pô, dá um programa pro cara, né? Foi assim que aconteceu. Já estreou, então, no Balanço Geral? Conta um pouquinho até chegar ao Balanço Geral. Então, eu antes de chegar no Balanço Geral, que eu só vou chegar no Balanço Geral em 2014, mas eu passei por outros programas, eu passei por várias... Eu apresentei o SP Record à noite, eu apresentei em Record Notícias à tarde. Na Record eu tive a oportunidade de participar de grandes coberturas esportivas, até porque esse meu lado esportivo eles conheciam, então eu fiz Jogos Pan-Americanos, fiz Paralimpíada, fiz Olimpíada também, então foi bacana para diversificar, até que em 2014 eles me chamam para assumir o Balanço Geral, e aí a gente começa a trajetória no Balanço Geral, que hoje é um grande sucesso. Mas eu até aproveitando o início da sua fala aqui na nossa conversa, Elias, é muito interessante isso. Eu começo a apresentar o Balanço Geral e o programa é um fracasso, cara, no começo. Nos 3 primeiros meses, o programa foi muito mal de audiência, a ponto de eu chegar lá e falar para o meu chefe, falar, ó, se você quiser contratar alguém para o meu lugar, eu sei que tem um monte de gente se oferecendo aí, não está indo legal, porque eu peguei, em 2014, eu peguei logo de cara Copa do Mundo, aí férias escolares e eleição. Nossa Senhora, puxa. Então, por que eleição é ruim para o meu horário?
porque vem o horário político no meio do programa. Então te derruba toda a audiência, depois você tem que reconquistar. E aí os primeiros meses foram terríveis. Só que aí o pessoal falou, não, olha, não está dando audiência, mas o programa está legal, o pessoal está curtindo, vamos seguir. E aí foi pegando, e aí o programa engrenou e se tornou aí por alguns anos o programa que mais ficava em primeiro lugar fora da Globo. Aliás, como você lembrou, Copa de 2014, né? Eu, por exemplo, a Bandeirantes nunca foi uma emissora que brigou pelas pontas, né, de audiência. Então, nós fazíamos o nosso trabalho e ela tinha o limite dela que ela buscava ali, né? Obviamente que o esporte era a grande vedete da emissora. Mas eu passei pelo SBT e até uma passagem curiosa, né? O Parreira foi a concentração do Corinthians. Nós fizemos o Campeonato Paulista, né? Daqui não me lembro se foi 2003, 2004, 2003. E eu estava com o Parreira para entrar no programa do Gugu e não me deixaram entrar porque o Lacraia estava lá dançando e a audiência bombando, né? Então eu tive que fazer aquela nossa piscada para o cinegrafista para fingir que estava entrando ao vivo, né? Só para não falar para o Parreira que ele era menos importante que o Lacraia, né? Então eu queria que você passasse um pouco, né, dessa luta de audiência que é ter um programa, né, brigar pelos primeiros lugares, em especial peitar uma emissora, né, como a Globo, que hoje efetivamente já é um adversário comum, acredito, para as grandes redes como a Record. É viciante, né? Você todo dia entrar nessa guerra, nessa disputa de audiência. Um programa longo, né? A gente tem uma revista eletrônica todo dia, porque são quase 3 horas e meia de programa todos os dias. A gente começa meio-dia e vai até 3h15 da tarde. Então, a gente foi se acostumando e é complicado, porque quando você fica em primeiro lugar uma vez, você quer ficar um dia, você quer ficar 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você fica um mês, você quer ficar sempre, só que o adversário é difícil, né? O adversário é complicado. Então a gente tem se esforçado bastante, tem um time muito bom, porque você sabe bem, Elias, que ninguém faz televisão sozinho, né? Televisão realmente um trabalho em grupo, então a gente chega cedo lá para montar a grade do programa, o que a gente vai colocar no ar, quais são as histórias que vão agradar o telespectador, porque a gente tem que fazer um programa que agrade o telespectador, o que ele gostaria de assistir, o que ele gostaria de ver, porque as pessoas hoje estão em casa e querem passar um tempo na frente da televisão com informação, com um noticiário que seja interessante, qual a melhor forma de você passar isso para essas pessoas. Então a gente pensa nisso todos os dias, é uma guerra, uma luta, mas é viciante, é interessante, e eu fico muito feliz de poder participar disso, porque eu assistia muito a Record na hora do almoço, quando meu pai era vivo, isso na década de 80, ele chegava para almoçar em casa, meu pai tinha loja de carro, né, trabalhava em loja de carro, e ele almoçava em casa. E aí ele gostava de assistir o debate que tinha, um programa, né, com Hélio Ansaldo, tinha esse pessoal, né, o Jornal da Tosse. E aí eu ficava com ele ali, assistia um pouquinho, e eu nunca imaginava que 30 anos depois eu estaria nesse mesmo horário apresentando um programa na televisão e conseguindo brigar por liderança, porque a gente sabe que não é fácil, né? Que é realmente bastante difícil, bastante complicado. Aliás, Gotino, assim, longe da gente tentar fazer críticas aqui, alguma coisa, né? Mas por muito tempo, né, a própria Bandeirantes, quando eu trabalhei lá, ela era o respingo, né, das competições que a Globo fazia, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copas do Mundo, enfim, né? Ela entrava porque precisava de um parceiro para a TV aberta, para poder cumprir as grades e tudo mais, né? Mas hoje, né, já não se sabe se a Globo vai ter Copa do Mundo, se vai fazer Olimpíada, como a própria Record fez uma Olimpíada brilhantemente, né? Inclusive com o Marcelo Romano, né, que foi quem agendou essa conversa conosco, né, um amigo de longa data. Então, você acredita que hoje a TV ela esteja mais receptiva, né? Não só que uma emissora transmita uma competição, mas que outras emissoras também possam ter esse privilégio de mostrar os seus trabalhos, as suas equipes e tudo mais? Olha, eu sou totalmente favorável e eu acredito que isso vai acontecer, porque, por exemplo, eu estou agora conversando com você, minha TV está ligada aqui, está passando a NBA. Nos Estados Unidos, você tem lá, na segunda-feira transmite a ABC, na terça-feira transmite a ESPN, na quarta transmite a TNT, na quinta
tem a NBC. Então é assim que funciona. Quem ganha é o telespectador. E eu acho que isso tem que começar a acontecer em duas áreas, tá? No esporte, na cobertura de grandes eventos. Você imagina, cara, o SBT transmitindo o Palmeiras na segunda, a Band transmitindo o São Paulo na terça, a Globo, que gosta de transmitir o Corinthians, transmite o Corinthians na quarta, entendeu? E aí a Record transmite o Santos na quinta, e aí você tem uma fatia do mercado publicitário dividindo. A mesma coisa com os artistas, né, cara? A gente tentou conversar essa semana com o Tonico Pereira, tinha uma notícia dele lá, a gente ligou para ele e ele atendeu a gente super bem. A gente falou, pô, Tonico, manda um vídeo pra gente colocar no ar. Ah, não posso porque a Globo não deixa. Nos Estados Unidos você também vê isso, o jornalista de uma emissora sendo convidado para um debate em outra emissora, atores também. Então tem que ter mais essa liberdade, tem que acontecer esse livre mercado. Isso é muito importante, porque isso gera emprego. Você falou do Romano. Cara, eu trabalhei com o Romano em eventos esportivos. O legal é isso, né? A gente descobriu um cara que é um dos maiores conhecedores de esporte olímpico, né? Então, o que as pessoas perceberam? Não precisa estar na Globo para ser bom. Hoje você pode ser bom na Record, no SBT, na Band, na Rede TV, na Gazeta, na Cultura, no Cabo. Tem muita gente boa, tem muito profissional bom em vários lugares. Falou muito bem, né? O Romano é um belo exemplo, e as equipes estão altamente qualificadas, né? Enfim, conectadas, bem informadas, enfim, tem que abrir mesmo para essa possibilidade que todas... Aliás, quando eu tive no SBT, que foi minha última emissora, Gotino, a ideia, né, vamos dizer, do Silvio Santos como SBT, como imagem do SBT, era ter um jogo exclusivo às quintas-feiras, né, é o que ele queria. Não estava preocupado com domingo, com quarta-feira, ele queria um jogo apenas às quintas-feiras, então, né, reforçando isso que você traz, né, de poder fazer essa divisão, né, e Deus queira que isso aconteça. Bom, você teve, né, o privilégio também de fazer narração, apresentação, de uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, onde a gente sabe, né, futebol tem um Messi, né, mas ali tem um Messi em cada modalidade. Então, conta um pouco dessa emoção de viver o esporte na veia, como eles dizem que são os esportes olímpicos. Olha, isso é uma coisa que eu vou carregar comigo para sempre, essa emoção de participar desses grandes eventos, dessas grandes coberturas. Tudo começou em Atenas, 2004, eu fui pela Gazeta para a Grécia e vivi uma experiência maravilhosa cobrindo a Paralimpíada. Na época se falava Paraolimpíada, agora eles mudaram a nomenclatura para Paralimpíada. Foi uma experiência maravilhosa nessa cobertura. E aí depois eu acabei participando de grandes eventos, como o Pan de Guadalajara, que o Brasil foi muito bem em 2011. Fiz Olimpíada no Rio de Janeiro. Na CBN eu fiz Fórmula 1 por um tempo, fui repórter aéreo também, de repórter de trânsito, mas na área esportiva cheguei a cobrir Fórmula 1. Eu particularmente, eu sou um apaixonado por esporte, então poder participar disso é realmente maravilhoso, porque o esporte ele é uma demonstração de superação. Nem sempre o mais forte vence, porque tem dia que o inferior ele consegue se entregar de uma tal maneira. Então eu que sou um apaixonado do esporte, que ligava na rádio lá nos eventos esportivos para ouvir o meu nome lá no rádio, eu fico muito feliz de poder transitar nisso, de participar disso, né? Vivenciando. Outro dia a Record transmitiu um torneio de equipes com Juventus, Atlético de Madrid, me convidaram para narrar na Record. O jogo era Juventus e Atlético de Madrid. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Então, eu gosto de vivenciar esse meio esportivo. Não é hoje o meu carro-chefe, não é o meu prato principal, mas eu gosto muito de poder participar disso. Já que nós estamos relembrando, né, então, em função do esporte, né, uma matéria que com toda a isenção jornalística que a gente tem, se não fosse forte, corria uma lágrima, ou até chegou a correr uma lágrima de emoção. Então, queria que você relembrasse um pouco de um momento no esporte. Para mim, um momento muito emocionante para mim foi na Paralimpíada em Atenas, 2004,
quando o Antônio Tenório, um judoca cego, ganha a medalha de ouro. E ele vai para a entrevista coletiva e um repórter na entrevista coletiva pergunta a ele, fala, Tenório, você é um cara que está aqui hoje representando o Brasil, mas você ficou cego de um olho porque você teve uma inflamação e aí depois você vai brincar com seus amigos, o seu amigo te dá uma mamonada com estilingue no outro olho e você fica totalmente cego. Diante dessa tragédia, você não fica revoltado com Deus? E aí rolou aquele silêncio na sala e o Tenório vira e fala assim, eu revoltado com Deus, raiva de Deus? Não. Eu era um cortador de cana. Eu era uma criança que já ajudava os meus pais cortando cana. Eu só via cana na minha frente. Hoje eu viajo o mundo, hoje eu represento o meu país, hoje eu ganho medalha. O cara deu uma resposta maravilhosa ali que aqueceu o coração de todos nós. Ele deu uma resposta incrível, dizendo, Deus me proporcionou coisas maravilhosas, porque hoje eu posso, inclusive, sustentar a minha família, tirar o meu pai de ser boia fria, da minha mãe, e posso ajudá-los financeiramente. Eu não vejo o mundo, realmente eu não vejo, mas eu sinto o mundo e hoje eu tenho uma função importante no mundo, que é representar o meu país. E esse cara ganhou, acho que, eu vou arriscar aqui, pode ser que eu esteja errado, mas acho que ele ganhou 5 medalhas de ouro só nessa Paralimpíada. O cara era um trator, inclusive ele até lutou já com atletas que não eram cegos, que não eram portadores de nenhuma deficiência, e os caras falam, o cara é forte demais, o cara é pesado no judô, o Tenório. Então eu gosto de sempre contar essa história porque eu acho maravilhosa a resposta dele para um mundo que está sempre polarizando as coisas, ou é ou não é. O mundo está sempre assim, poxa, se aconteceu essa tragédia é porque você mereceu, alguma coisa aconteceu. Não, tragédias acontecem e podem acontecer com qualquer um de nós. Olha, sensacional, emocionante isso que você nos traz. Aliás, muito propício para o momento que nós estamos vivendo, né? Sim. Pessoas reclamando, né, de situações, questionando, né, divindades, né? E nós estamos aí justamente para enfrentar, vencer isso e, sem dúvida alguma, né, enxergar muito, muito além, né, de um campo de cana, né, como o Tenório enxergava. Muito bonito isso que você nos traz. Bom, eu falei das mudanças que você provocou na sua vida, eu provoquei várias na minha também, sei a importância disso. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para quem está nos acompanhando, porque este momento é um momento de mudanças de emprego, de carreira, de rumo, enfim, fecha empresa, redireciona. O que é que tem que ter, o que é que tem que sobrar na hora de provocar uma mudança na vida? Hoje tem que sobrar para mim família, é o que eu curto, é o que eu gosto, ficar com a minha família. Isso me fez, inclusive, deixar o esporte, é poder eu ficar um fim de semana em casa, curtir meus filhos. Meus filhos estão crescendo, daqui a pouco eles estão pulando fora e eu não vou ter mais o convívio deles. Então, o fim de semana, para mim, é uma coisa fundamental, importante. Uma coisa que eu pensei muito nesses últimos meses aí, você tem que estar num lugar onde você fica bem, que você se sente à vontade, que a nossa vida profissional ela é importante, mas o mais importante é você curtir isso. O seu local de trabalho tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um lugar gostoso, um lugar onde você tem aquela vontade de sair para trabalhar todos os dias. Eu acho que a gente passa muitas horas no nosso trabalho, né? Você que fez grandes coberturas jornalísticas, aí você sabe quantas viagens. Então você fica muito tempo com essas pessoas. Então eu acho que isso é importante. Se eu puder dar um toque para quem está me assistindo agora, que a vida profissional ela é importante, mas existem muitas coisas importantes antes. E dentro da vida profissional, você tem que estar muito satisfeito com aquilo que você está fazendo, né? Não pode ser pelo dinheiro, tem que ser coração. Porque se o seu aonde está o seu coração, ali você está inteiro. Conta para a gente, então, essa experiência de ter vivido, né, a CNN Brasil e, mais uma vez, como telespectador, digo, né, que você ancorou maravilhosamente bem, foi firme, né, foi
atuou com muita credibilidade, que é a sua marca. Então, conta um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência incrível, maravilhosa, e é até legal essa pergunta porque eu posso explicar aqui algumas coisas. Eu fui para lá para ajudar a implantar o canal. Foi uma experiência incrível, a gente fez isso e o projeto é muito bacana, muito sólido, o projeto muito limpo, assim, sabe? São pessoas que entendem de jornalismo, que entendem de televisão. Atuei ali por vários meses, por 8 meses. Fiquei muito feliz com o meu desempenho para falar de política, de economia, para fazer as entrevistas, para comandar os programas, para mediar um debate, para fazer os questionamentos. Foi muito legal. Eu gostei muito do meu desempenho e estaria lá até hoje, porque foi uma opção minha ter saído. Agora, o que me chamou a atenção, eu não imaginava que o público que me assistia na Record gostava tanto do meu trabalho. Eu não imaginava o reconhecimento, eu não imaginava que esse programa tinha tanto a minha cara, a ponto da emissora me convidar, falar, olha, o programa aqui tem a tua cara, a gente queria que você ficasse aqui porque a gente gosta. E eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e me balançou demais, já que a gente está falando do balanço geral, né? Me balançou legal e aí eu acabei voltando. Mas, respondendo a sua pergunta, foi uma experiência maravilhosa, incrível. Eu não posso fazer nenhuma crítica aqui, falar, saí por causa disso, por causa daquilo. Pegou um pouco a questão do formato, porque é um formato no estilo americano, muito... todo mundo na tela, bastante gente ali, tudo. E eu acabei ficando preso um pouquinho dentro daquela janela, né? E eu gosto de... Hoje eu me acostumei, Elias, é complicado, eu me acostumei num tipo de jornalismo mais expansivo, eu sou o apresentador, o âncora, eu posso analisar, opinar, conversar com os repórteres, entrevistar, e no programa eu dou uma opinião, eu posso chamar o Roger Abdelmaci de monstro, eu posso chamar ele de canalha. Então, quando você tem essa liberdade para fazer isso, quando você vai para um outro formato, onde eu tenho que me adaptar ao formato da emissora que eu estou trabalhando. Eu me senti um pouco preso ali, entendeu? Então, o que eu queria te dizer é isso, o projeto é muito bacana, eles são pessoas maravilhosas, incríveis, não tenho nenhuma crítica a fazer, muito pelo contrário, e acabei voltando para continuar aquilo que eu fazia. Estou retomando ainda, né? São 3 meses aí da minha volta, estou retomando e está indo muito legal, está indo muito bem. Bom, o espaço que é teu e, sem dúvida alguma, esse mesmo público, né, foi quem te fisgou de volta, né, por meio do convite da Record para o retorno. Agora, conta uma coisa para a gente. Que Regina Duarte era aquela lá, né, que vocês entrevistaram? Meu Deus do céu, não deu para entender até hoje. Então, eu queria que você passasse um pouquinho do teu olhar ancorando aquela entrevista. Então, ali o que aconteceu foi o seguinte, me passou mais a impressão de que ela não tinha muito preparo para dar entrevista ao vivo, ainda mais na posição, não como atriz, ela estava ali com uma secretária de cultura, e eu acho que ela ficou muito tensa, muito nervosa, por exemplo, teve uma hora que ela falou assim, eu estou ouvindo vozes, quem é? O pessoal de São Paulo, mas eu já tinha feito 3 perguntas para ela, né? E aí ela cantou, e teve uma parte ali que ela não gostou no final da mensagem da Maite Proença. Ali foi ela estava tão nervosa que ela não quis ouvir, ela achou que era um vídeo antigo da Maite Proença e não era. O vídeo da Maite Proença era um vídeo até educado da Maite Proença pedindo que ela lutasse pelos artistas, não tinha absolutamente nada demais, né? E como eu te falei, como a gente vive num país muito polarizado, aqueles que são a favor da Regina ficaram do lado dela, os que são contra não... Então as pessoas não quiseram entender o contexto, o conteúdo, o que estava acontecendo. O vídeo da Maite Proença era um vídeo extremamente educado, bacana, onde ela pedia que a Regina Duarte lutasse pelos artistas. Só que a Regina não quis nem ouvir, não quis assistir, se levantou e deu aquela repercussão toda, né? E ficou bem nítido ali o despreparo da própria Regina Duarte, né, em relação, né, àquela situação ou aquele cargo que ela ocupava. Bottino, você é um apresentador carismático de credibilidade. Como é que você define o carisma? Eu hoje vou para a televisão do jeito que eu estou aqui conversando com você.
Eu não posso chegar lá e interpretar um cara que eu não sou. Então, eu levo porrada pra caramba às vezes porque tem umas bolas que são podres. É, alguns temas que são polêmicos e eu jogo sempre para o debate ali com o Lombardi, com o telespectador, a gente faz um mini debate ali, uma conversa, e às vezes as opiniões são divergentes. Mas eu prefiro, e eu tenho estimulado isso no telespectador, a gente pode pensar diferente, a gente pode ser divergente, e a gente não precisa se odiar por isso. Então, eu acho que as pessoas falam muito, né? Pô, Gotino, você tem um carisma e tal. Hoje o essencial é ir lá e eu sou o mesmo cara que eu sou aqui em casa, que eu sou na televisão, que eu sou na rua. Você não vai encontrar um cara diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? A verdade, transparência. Eu acho que o carisma passa por isso. Como eu posso também trazer meu testemunho, né? Porque te conheci fora do ar, né? E efetivamente era a mesma pessoa, a mesma sensibilidade, né? O mesmo carisma, né? Efetivamente você tinha fora, você tinha do ar. Então é bem isso mesmo, né? Se imaginar encontrar o Gotino no comércio, ele vai ser o mesmo Gotino que está sendo apresentando qualquer programa. Gotino, eu quero te agradecer demais essa participação no Biografias e pedir que você, nesse encerramento, deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, uma mensagem de força, garra, porque nós estamos precisando agora de mensagens positivas. Notícia ruim a gente já está cheio. Vamos com notícia boa agora. Legal. Obrigado pela oportunidade. Falando especificamente para estudantes de jornalismo, continue acreditando, a nossa profissão é linda, maravilhosa, jamais vai ser substituída por robôs. Então, a gente nunca vai perder o nosso espaço, muito pelo contrário, vamos continuar crescendo, não só na mídia impressa, tem também a mídia eletrônica, tem televisão, tem internet, tem rede social, tem muita coisa, muita área para crescer no jornalismo. E falando mais amplamente para pessoas de outras áreas, eu acredito muito que a gente vai sair dessa situação difícil que a gente está vivendo, que é o momento mais complicado da nossa geração, e peço que você continue acreditando em você, nos seus sonhos, no seu potencial. E aí você fala, Gotino, mas o Brasil, olha, o Brasil nunca dependeu de governo, o brasileiro nunca dependeu de nada, o brasileiro dependeu somente do seu próprio esforço. Tá? Porque se a gente for analisar os governos anteriores, e a gente pode voltar muitos e muitos anos, você vai ver que o Brasil nunca olhou para os seus, o Brasil nunca estendeu a mão para os seus. O brasileiro sempre conquistou na raça, e aí eu estou falando das mais variadas classes sociais. O pobre que sai para trabalhar e consegue pagar uma faculdade para o filho, que consegue fazer com que o filho cresça, e o rico que também, muitos empresários, comerciantes, muita gente trabalhando aí, pagando muito imposto, e o cara está numa luta diária para conseguir manter a empresa, para conseguir ganhar o seu dinheiro honestamente e gerar emprego. Então eu queria falar para você, o brasileiro não depende de momento político, o brasileiro não depende de absolutamente nada, o brasileiro depende muito mais do seu esforço pessoal, infelizmente, tá? Porque se a gente vivesse num país mais justo, num país correto, isso seria muito importante e fundamental, né? Que as pessoas recebessem um retorno, uma contrapartida de tudo que ela paga, de tudo que ela faz na sociedade. No Brasil, infelizmente, não é assim. Por isso que o brasileiro realmente tem que continuar aí na sua luta e melhorar, sem dúvida alguma, na hora de votar. O brasileiro precisa olhar, e não só nos cargos majoritários, prestar muita atenção que é importante o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, porque eles atuam diretamente na criação das leis, na mudança das leis. Então o brasileiro precisa realmente olhar para esse lado, né? Não só prefeito, governador, presidente, tem que olhar também para esse outro lado que é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, porque eles são muito importantes no dia a dia da nossa sociedade. Alguma propício isso que você traz, porque é um ano, né, eleitoral justamente, né, para prefeitos, vereadores, enfim, é muito propício esse alerta. E concordo com você, um país onde a gente tem que pagar para estudar, pagar para ter uma boa saúde, né, uma saúde de qualidade, já é um país, né, que não prioriza efetivamente, né, a sua própria população. Nós é que temos que fazer isso no nosso dia a dia e, sem dúvida, Brasília vira um detalhe, né? Nós é que temos que escrever a nossa própria biografia, né? Aproveitando, então, o tema do programa. Reinaldo Gotino, que alegria tê-lo aqui, reencontrar. Olha,
Primeiro, parabéns, né, pela sua carreira, pela sua trajetória, pelo ser humano que você é, trazendo aqui, citando, né, a esposa Simone, os filhos Rafael e Giovana, né, ou seja, esse homem, né, homem família que você é, e é bem isso mesmo, né, um brasileiro da Gemo, né, que efetivamente ama a família, ama o trabalho e, sem dúvida alguma, contribui para o crescimento e desenvolvimento do país. Gotino, um grande abraço, obrigado por participar com a gente aqui, viu? Uma honra. Legal, Elias. Obrigado. Foi um prazer reencontrar um amigo e desejo muito sucesso para você. Obrigado pelo carinho. Convido o pessoal a assistir o Balanço Geral lá na Record, da meio-dia até às 3h15. A gente está te esperando. Valeu. Com certeza. Compromisso firmado. Este, então, Reinaldo Gotino, âncora da TV Record, apresentador do Balanço Geral, conosco aqui no programa Biografias. Pessoal, obrigado pela audiência, por estar conosco. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.